O domingo ainda é de expectativa pelo anúncio de reforços no Internacional. Alguns jogadores já estão em Porto Alegre e seguem o seu processo de pré-temporada para a estreia no Campeonato Gaúcho. Enquanto isso, o Colorado também está no mercado e algumas situações repercutem. Duas sobre possíveis chegadas e uma possível saída. Estou falando de Leandro Damião, Rômulo e do zagueiro colombiano Yerry Mina. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente tem algumas informações para falar sobre o Internacional, domingão, então vamos trocar uma ideia, né? Afinal, o último final de semana sem jogo do Internacional, né? Afinal, quarta-feira já tem estreia no Campeonato Gaúcho, lá em Bagé contra a equipe do Guarani. No sábado já tem Inter e Juventude no Beira-Rio, a estreia em casa no Campeonato Gaúcho. O check-in, inclusive, já está aberto para o sócio colorado, então vamos tentar atualizar as últimas informações do Inter neste vídeo que tem o apoio da Inter Store Beira-Rio, onde você pode fazer a pré-venda da nova camiseta do Colorado, né? Aquela camiseta que foi elogiada por todos, já no amistoso contra a equipe mexicana, está disponível na Inter Store em pré-venda, tá? Ela deve chegar às lojas no comecinho de março, mas você já pode garantir a sua, né? Afinal, tá todo mundo querendo essa camiseta aí e na Inter Store você pode garantir, além, claro, né, de outros produtos. Tem essa linha de treino que eu tô usando, né? Regata, camiseta de comissão técnica, de viagem, tudo disponível lá no site da Inter Store. E eu estou colocando aqui, ó, o link do WhatsApp, que é por onde eles atendem, ou lá no Beira-Rio direto, né? Se tá com tempo, tá em Porto Alegre, tá de bobeira, vai lá, né? As lojas estão abertas hoje, neste domingo, né? Até às 5 horas da tarde. Tá certo? Turma, vamos começar falando então sobre o Leandro Damião. Afinal, uma informação, né, que eu vim apurando, né, vi que o Wagner Martins tem uma informação importante sobre ele. E o próprio Leandro Damião, em dado momento, né, de dezembro, ele deu uma entrevista para a Rádio Guaíba, falando sobre o seu desejo de retornar ao Inter para encerrar a carreira. E que se o Inter não lhe abrisse as portas, ele vai se aposentar do futebol. A informação que eu obtive na última semana é de que o Leandro Damião, sim, conversava com o Inter. Por quê? Porque o Inter busca, né, um jogador específico, né? O Inter liberou o Lucas Alário para jogar no Estudiantes, ele inclusive já estreou com a camiseta do clube argentino. Hoje tem o Rafael Borré, que é o titular, tem o Valência, que a gente não sabe ao certo o que o Roger vai fazer, se vai seguir insistindo nos dois jogando juntos ou se o Valência vai virar um reserva imediato do Borré. Mas a gente também sabe que são jogadores de características completamente diferentes. E além dos dois tem o Ricardo Matias, que é um jogador que é visto como um grande potencial, apesar do ano passado, na minha concepção, ter sido menos utilizado do que poderia ser pelo Roger Machado no Campeonato Brasileiro. Para quem não lembra, né, ele faz aquele gol Salvador contra o Corinthians, né, um gol de letra na Neoquímica Arena lotada aos 50 do segundo tempo, e depois não deve somar 30 minutos em campo até o final do Campeonato Brasileiro. Neste momento, né, o Ricardo Matias está com a seleção brasileira sub-20, que vai disputar, né, o sul-americano da categoria na Venezuela, né? Então já é uma vitrine para esse jogador, e o Inter entende daqui a pouco que contratar um jogador, como por exemplo o Lucas Alário, pode brecar o Ricardo Matias, e o Inter tem pouca bola na agulha. Então o Inter está procurando um jogador bem específico, né, que possa jogar quando Borré e Valência estiverem nas suas seleções, ou suspensos, ou machucados, e a partir daí, né, também não tirar tanto o espaço do Matias. E é nesse aspecto que a comissão técnica e o departamento de futebol entendiam o Leandro Damião como um nome ok, né, um jogador identificado, um jogador que jogaria poucos jogos, só que o conselho de gestão acabou vetando. Não tem informação se serão retomadas essas negociações. Já ouvi de pessoas do Inter, né, que esta informação também, no entendimento deles, foi vazada para pressionar, né, junto ao torcedor, que possivelmente gostaria de ver a volta do Leandro Damião, mas o Inter segue buscando um atacante. Além disso, tá, o Inter está no mercado buscando todas as posições, exceto lateral direito e goleiro, né? No mais, zagueiro, lateral esquerdo, volante, meia e atacante o Inter está buscando. Ah, mas vai ser reforços que a gente vai empolgar? Talvez não, né? A linha de reforços do Inter está muito clara dentre os nomes que já foram contratados neste momento. Vamos recapitular: Vitinho, que veio do Bragantino num contrato de empréstimo, Ronaldo, que chegou livre no mercado, Kaique Rocha, né, que estava sem espaço algum lá no Atlético Paranaense, e o Carboneiro, que também chega por empréstimo, né? Esses quatro já em Porto Alegre, além do Bernabé, que esse sim, né, será um grande investimento que o Inter vai fazer para essa temporada. Para a gente ficar na onda de chegadas ainda, eu quero falar sobre Yerry Mina,
Afinal, né, vi uma informação trazida pelo Luiz Carlos Reck, lá da Rádio Grenal, que disse, né, que o Yerry Mina, né, foi oferecido ao Internacional, e a gente faz uma alusão, né, afinal, o Kaique Rocha é um jogador contestado pelo torcedor e que será contratado pelo Inter e que é agenciado pelo André Curi, né, um dos principais empresários aí do futebol brasileiro, que no Inter, né, tem jogadores como Alan Patrick, tem jogadores aí importantes, né, dentro do plantel, tem a representação de outros jogadores que são importantes, e se fez a leitura, né, pô, ele trouxe o Kaique Rocha, mas é porque ele tá trazendo um cara maior, né, o Kaique Rocha veio de contrapeso nessa negociação, e aí muito atrelaram o nome do Yerry Mina, que é um nome que já foi especulado bastante no Inter ano passado, mas eu ouvi de pessoas importantes do Inter no ano passado, e perguntei agora, na última semana, sobre o jogador, e o que me disseram é, Colar, a informação que nós temos é de que o Yerry Mina quer um clube para se encostar, né? Que ele não tem mais a fome que a gente está procurando, né? De vitórias, de conquistas, né? De brigar pelo seu espaço. Hoje é titular do Cagliari, é verdade, mas se viesse para cá seria para se encostar e ter um bom salário, né? Tá ali, né? Satisfeito. E não é esse o perfil que o Inter está procurando. Então, sinceramente, eu ficaria muito surpreso se depois de tudo que eu ouvi, o Inter fosse atrás do zagueiro colombiano. É um bom jogador? É. E o Inter segue, né, a sua busca praticamente que incessante aí, em busca de um zagueiro titular, né, para jogar ao lado do Vitão. Lembrando que para grupo, né, o Inter vai ter o Cleiton Sampaio, o Rohel e também o Kaique Rocha, além dos jovens da base, né, o Vitor Gabriel e o Pedro Cauã. O Vitor Gabriel que inclusive estreou aí nesse amistoso contra a seleção mexicana. A posição de volante também pode ser uma posição importante para o Inter, tá? Afinal, o Colorado, né, está na iminência de receber uma nova proposta do Tigres do México por Rômulo. Jogador, né, que vem sendo titular com mais frequência muito pela condição física do Fernando, que está indo aí há 38 anos. Não foi titular no jogo contra a equipe mexicana, jogou, né, no jogo treino contra o São José, inclusive fez gol, mas é um jogador que a gente sabe que não vai jogar todos os jogos, né? O Fernando já está, né, numa fase mais decadente da carreira, apesar de jogar uma bola redonda, né? Jogar demais, mas a gente sabe que dos 70 jogos que a gente quer disputar na temporada, talvez ele não jogue metade. E o Rômulo, neste aspecto, vem sendo titular. Só que o Rômulo também desperta o interesse do Tigres, do México, que fez uma proposta considerada baixa pelo Inter. A proposta foi na casa de 5 milhões de dólares, só que tem um ponto, né? O Inter tem só 60% do passe desse jogador. Os outros 40% pertencem ao Atlético de Minas Gerais, que foi o clube no qual o Inter contratou o Rômulo. Então, se tu pegar 5 milhões de dólares e tirar 60%, fica um valor muito baixo, ainda mais para um mercado que a gente está vendo que está hiperinflacionado. Então, assim, há nos bastidores a expectativa de que o Tigres apresente uma nova proposta nos valores que o Inter quer, ou seja, na casa de 5 milhões de dólares pelos 60%, e aí muito provavelmente o Rômulo será negociado e o Inter buscará uma reposição. Tem Ronaldo? Tem Luiz Otávio? Tem, mas haverá uma reposição, uma busca de um cara que possa estar mais pronto neste momento e brigar por titularidade junto ao experiente volante do Internacional. Tá certo? Essas as atualizações do Inter, sempre em nome de kto.bet.br. Vai lá, né? Faz o teu cadastro. Tem jogo do Campeonato Gaúcho na quarta-feira. E, gente, tem muita gente que não tá fazendo o cadastro na KTO justamente por dificuldade, né, por preguiça, né, de ter que sentar ali, botar um documento, fazer o cadastro, colocar o Face ID, colocar a localização, gente, mas tudo isso faz parte do processo de regularização das casas de apostas no Brasil, e a KTO, né, é uma das pioneiras, assim como outras 13 casas. Então, se tem lá bet.br, é porque essa casa está autorizada a operar no Brasil, dentro de todos os trâmites do governo brasileiro, e a KTO é minha casa de apostas, é uma casa aí que está já no coração dos gaúchos. Então faz o teu cadastro, eu tenho certeza que tu tinha um cadastro na KTO, e faz o teu cadastro para palpitar e se divertir em jogos aí espalhados pelo mundo. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!